Salve galera, aqui é o Gil. Nessa aula de hoje aqui a gente vai fazer uma revisão do primeiro item do edital que trata sobre banco de dados. Antes de ir direto ao ponto nesse resumo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Beleza, segunda coisa. Eu quero passar aqui por dois momentos. Quero mostrar para vocês a última prova de 2021, mostrar para vocês quais foram as questões de banco de dados que a gente teve na prova. Depois eu queria apresentar para vocês a nossa análise de incidência agrupada, para vocês perceberem quão importante é o item banco de dados como um todo, né? Você vai perceber que ele está distribuído aí, se não me engano, em 9 itens do edital, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, lembrando que aqui no projeto, deixa eu mostrar especificamente qual que é o item que a gente vai revisar aqui. Deixa eu só carregar. A gente vai lá para o item 9, né? Então, nós temos o item 9, 9.1, 2, aqui foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 itens do edital. Então, vai do 9 ao 9.8, portanto, temos 9 e a gente vai começar com esse item 9 aqui, banco de dados. Já queria aproveitar, enquanto está abrindo e carregando aqui para vocês, uma observação, né? Qual que é essa observação? É que a prova de 2021, o item banco de dados, ele é fragmentado nesses 9 itens. E alguns itens, eles são, evidente, fáceis de separar, saber o que a Sebrasp queria dentro daquele tópico. Mas em outros tópicos é bem difícil a gente saber separar o conteúdo. Então, por vezes, a gente vai dar alteração nisso aqui. Seja no seu curso preparatório, se a gente vai fazer uma atualização, vai acabar remanejando esse item para um outro tópico por fazer mais sentido dentro da hierarquia, tá bom? Então não se preocupa, não esquenta com isso. Eu já não vou fazer análise de incidência completa, eu quero ir direto para as questões que versam sobre banco de dados. Primeiro que a gente tem aqui, que é essa parte que vai falar sobre metadados de arquivo, né? Então nós temos o item do edital falando especificamente sobre isso. Essa aqui é a nossa primeira questão, perguntando qual que é a função de um metadados de um arquivo, né? Depois a gente passa aqui para 3 questões a respeito de Big Data, né? Vai falando sobre clustering aqui, que é um termo importante. O conceito de entropia também a gente vê muito, só lembro do Honey quando eu vejo isso aqui. Mais uma outra questão sobre Big Data. E aí a gente vem aqui algumas coisas sobre a modelagem conceitual do banco de dados, né? Aqui a gente tem 2 questões, falam sobre entidade de relacionamento. Depois você pode analisar aqui no projeto, né? Você vai ver lá que a gente tem a análise de incidência de cada um desses, das 10 matérias. Então, recomendo você dar uma conferida lá. Então, a gente tem outra questão aqui sobre um sistema de gerenciador de banco de dados, o que ele trata mais ou menos. E essa parte de atomicidade, né, que é um dos atributos aí do banco de dados. E essa questão aqui ela foi anulada sob a seguinte justificativa, né, que o conceito ali ele tinha uma divergência entre os doutrinadores, né, os professores. Portanto, de acordo com um e o outro, tinha um conflito ali, né, que atrapalhava a compreensão e acertar a questão específica. Eles optaram por anular essa questão depois dos recursos interpostos pelos alunos. Beleza? Então, a gente chegou nessa incidência aqui. Então, se a gente vier aqui analisar, rolar um pouco mais para baixo, teremos mais 3 questões sobre chaves, né, de banco de dados, uma aqui, falando sobre tipo de dados, dado estruturado, e uma questão conceitual, assim, quase não tão conceitual assim, de linguagem SQL, né, ou Cycle, como a gente costuma aprender em banco de dados. Então, essas são as questões que a gente teve de banco de dados na prova de 2021. E a gente contabilizar todas essas questões que eu acabei de mostrar, que estavam circuladas, a gente vai chegar em 11 questões. Dessas 11 questões, né, que é a questão 91, 95 e assim sucessivamente, perceba que, se a gente agrupar tudo que trata sobre redes, tudo que trata sobre informática básica, basicamente outro restante do edital, que não encaixa nesses outros aqui, você vai perceber ali que é um item bem pesado na nossa prova. E qual que é a dificuldade que a gente encontra, inclusive na hora de filtrar questões? É porque são questões, o que você vai perceber da banca Sebrasp, do nível da Polícia Federal. Para banco de dados, ela tem uma abordagem um tanto quanto extensiva. Então, o melhor caminho para você entender banco de dados é você compreender os vários conceitos, né? Porque, apesar dela não cobrar profundidade, ela não vai muito profundo nas questões, ela quer que você saiba um pouquinho de tudo dentro de banco de dados, percebe? E aqui, eu acho que é um dos poucos itens do edital que o termo noções de informática faz sentido, né? Porque de todo o resto, assim, ou é muito fácil e não faria sentido você nem chamar de noções, outras vezes é muito difícil. Então, por exemplo, programação em Python, por exemplo, é assim, absurdo. Rede de computadores também tem um peso bem absurdo, assim, em algumas questões. Então, isso aqui é muito importante, né? Para a gente entender que, olha, é difícil a gente encontrar questões do peso, do nível certo da prova. Isso acontece em simulado, isso acontece até com professores em cursos isolados, tá? Não sei se eles botam um estagiário para fazer o que é, mas algumas listas de questões assim, fogem muito à regra. Então, o conselho que eu dou a vocês, que a coisa que eu fiz na minha preparação foi procurar isso. Largura, compreender todos os conceitos, né? E tentar não me aprofundar muito naquele conceito, ter uma assimilação, saber o que é, por exemplo, normalização, entender, se familiarizar um pouco mais com esses conceitos, beleza? Então fica essa orientação master sobre banco de dados, e aqui eu já queria partir direto para o resumo do projeto.
No resumo aqui, lembrando, né? É só você acessar aqui embaixo, você tem tanta lista de questões desse assunto lá dentro do projeto PF. E aí agora você pode, inclusive, não vai ver porque eu vou tampar isso aqui na edição, você não vai poder ver essa lista de questões aqui em lugar nenhum. Você acessa o resumo tático e o baralho de fixação do projeto Polícia Federal. Então, partiu. O que a gente vai ver aqui nessa aula de revisão, eu vou ser bem direto ao ponto com vocês, são as 3 propriedades de um banco de dados qualquer. Nós temos 4 características de banco de dados, nós temos 4 propriedades, aqui são as gerais, né, 3 propriedades gerais, e 4 propriedades das transações. Então aqui seriam 3 propriedades do banco de dados. E essas aqui são 4 propriedades das transações que acontecem dentro do banco de dados. Depois a gente tem as 6 etapas da criação de um sistema de gerenciamento de banco de dados, que é esse SGBD aqui. Deixa eu trocar a canetinha aqui e pegar um azul. E depois a gente vai aqui para os 2 personagens e os 3 níveis. Depois nós temos as 2 independências de dados, as 3 etapas do projeto, que confunde muito, tá? Esses 2 aqui com esses 3 com esses 3. Então tome bastante cuidado. São os 3 níveis e 3 etapas. Depois nós temos aqui mais 2 conceitos importantes e 2 tipos de estados. Show? Então, partamos para a explicação. Uma coleção organizada, o que é banco de dados na verdade? É uma coleção organizada de informações que podem ser armazenadas, acessadas, modificadas, analisadas por um sistema de computador ou por pessoas. Então, o que a banca Sebrasp vai cobrar de você? Ela já afirmou aqui que era um conjunto de dados desorganizado. Então lembra sempre que não é um agrupamento de dados e informações puramente, aqueles dados eles estão organizados, né? Então você vai ter uma coluna com específica quantidade de conteúdo, outra coluna com outro tipo de conteúdo, então é bem organizado aí. É isso que ela vai tentar explorar sobre esse conceito. As 3 propriedades. Isso aqui não vou nem me aprofundar muito. Ele é real, coerente e específico, né? São nomes bem sugestivos. Então ele é real. Então ele vai representar algo do mundo real. Ele é coerente. Por quê? Ele tem uma lógica dentro dele e que ele tem e ele é coerente com a lógica que você estabelece ao criar um banco de dados específico, né? Então ele tem regras específicas que essas regras elas não entram em conflito. Ele é específico porque cada banco de dados ele é feito para atender uma demanda específica de cada negócio. Então, por isso ele recebe essa propriedade geral aqui. Não cai tanto isso aqui é só para você assimilar, tá? Já essas outras 6 propriedades aqui, elas caem, né? Dentro delas, a mais importante para você compreender é essa aqui, né? De atomicidade, a mais explorada pela Sebrasp. Então, o que é uma atomicidade? Então, a gente tinha aquela ideia, né, do conceito de um átomo ser indivisível, né? Então ele explora aquela ideia ultrapassada do átomo, a gente já sabe que não é mais assim, que o átomo ele tem um núcleo, né? Esse núcleo é composto por uma camada de eletrosfera ali. Então, aqui a ideia é que toda transação no banco de dados, ou ela deve acontecer, ou ela não deve acontecer, entendeu? Então, por exemplo, assim, você já tentou fazer isso em algum tipo de aplicativo? Você inicia para salvar uma modificação a qualquer coisa, aí se no meio do caminho tá salvando, aquela parada dá um erro, ele vai falar para você que não salvou nada. Ele não salva parcialmente, né? Então imagina ali, pensa no arquivo do Word que você está editando, você criou 3 páginas, ele vai lá e começa a salvar a primeira, aí interrompe no meio, ele fala para você, poxa, não deu para salvar as outras 2, só salvei a primeira. Não, ele não faz isso. Ele só vai salvar tudo ou ele não salva nada, né? Então, esse aqui é o conceito de atomicidade. Ela deve ser executada 100% ou ela não deve ser executada. Esse conceito que é o mais importante. Consistência. Todas as restrições de integridade para que os dados sejam aceitos de forma válida. Então, aqui basicamente são as regras de um banco de dados, né? O que funciona, quando não funciona, quais são as regras dele específicas, ele vai seguir consistentemente. O isolamento é que a transação ela não deve interferir por quaisquer outras transações, né? Então, pensa num banco aí, você mandou dinheiro para alguém, em tese, você mandar dinheiro para alguém não deveria interferir, por exemplo, sei lá, uma outra informação do seu cartão, sei lá, talvez que faz pagamento para alguém, você é impedido ali de realizar uma outra ação específica. Então, não é para isso acontecer, né? Não é tipo aquelas gambiarras que a gente já viu que o cara acende o apagador e começa a ligar a torneira e vice-versa, né? Já vi umas paradas assim, o cara ligar uma coisa na tomada e acender a luz. Então é tipo isso. A durabilidade é que se uma alteração foi salva, ela vai ser persistente ali, então ela vai durar durante todo aquele período. E o rollback e o commit são 2 conceitos que a gente trouxe direto de questões da Sebrasp. O que são esses 2 conceitos? Quando ocorre um erro durante a execução de uma transação, o sistema do banco de dados executa um rollback. Isso desfaz todas as mudanças feitas pela transação, retornando o banco de dados ao estado anterior ao início da transação. Então, esse rollback aqui é basicamente o que garante a atomicidade, tá, entendeu? Então, até ele começa a processar algumas coisas. Pensa só no backup. Você está fazendo um backup ali que ele é extremamente gigante, ele começa a fazer aquilo, ele até começa a salvar alguns dados, mas que pelo princípio da atomicidade, como aquilo deve ser feito em sua integridade, ou ele não deve ser feito, ele vai lá e dá um rollback, ele vai cancelar, ele vai voltar atrás, ele vai cancelar tudo aquilo que ele salvou, ele tira tudo, pô, deu ruim, tira, cancela, e aí ele fica assim, não recebemos nada, ele vai te retornar isso. E que é muito diferente você
fazer um rollback ou você iniciar uma transação, mas, por exemplo, eu comecei a subir um vídeo, daí o vídeo pausou, minha internet caiu e depois ele retomou. Então quer dizer que o princípio da atomicidade foi ferido? Não. O envio está sendo processado e aquela operação, aquela aplicação específica, seu software, ele permite ali esse carregamento parcial, ele mantém aquilo de forma persistente, localmente falando, para daí depois ele aceitar tudo como feito, entendeu? Então ele vai dar uma segurada nisso. Já esse commit aqui, é quando a transação é bem sucedida e todas as operações dentro dela são concluídas sem erros. O sistema de banco de dados executa um commit, que é concluído. Todas as mudanças feitas para a transação, elas foram gravadas. Então o rollback é quando dá ruim e o commit é quando deu tudo certo. Então, a gente já viu lá no item 8.1, se não me engano, a diferença de dado e informação. É importante que você não confunda essas duas coisas. Dado é um fato bruto, ele não faz sentido sozinho, ele precisa de estar no contexto ali para você conseguir extrair informações. E não confunda banco de dados com um sistema gerenciador de banco de dados. O SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, ele é um software específico que te ajuda a administrar e gerenciar um banco de dados. O banco de dados nada mais é do que armazenar informações. Tá bom? Lembrando que banco de dados é um banco, um repositório, um armazenamento de dados. E, em tese, um banco de dados ele poderia ser, inclusive, algo físico, né? Só que, para o contexto de aplicação da nossa prova da Sebrasp, um banco de dados, tradicionalmente, que a gente está falando aqui, contexto, analisando e tal, é o contexto de banco de dados de um sistema de informação, dentro desse conceito, né, de tecnologia da informação. Então, não é simplesmente lá um repositório onde você armazena arquivos físicos em papel, armazenando dados de forma física. Apesar daquilo também ser uma espécie de banco de dados ao pé da letra. Para a nossa aplicação aqui, não é isso que a gente está buscando. Então, partamos aqui para um SGBD. É uma coleção de programas para usuários criarem seus bancos de dados. Fiquem com esse conceito. Então, eu dei alguns exemplos mais próximos aqui, que é o Excel e o Power BI, que são, a gente consegue ali tabular, criar tabelas, estabelecer até relacionamentos entre essas tabelas, e no Excel tem como fazer isso. Só que existem outros programas mais apropriados para isso, né? Então, tem vários outros aqui, agora eu não estou lembrando de... Tem o Oracle, que é Oracle, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, e existem diversos outros aí, e cada um tem um nome específico, alguma tecnologia específica para aquilo. As 6 etapas de um banco de dados, para você criar um banco de dados, né? Ele vai seguir essa etapa, lembrando que nem todos os bancos de dados seguem essas etapas, tá? Na criação dele. Então, nós temos aqui a definição, que é especificar a estrutura, o que a gente vai falar nele, depois é a construção propriamente dita, depois é a manipulação, que é fazer consultas, incluir dados, adicionar, remover, compartilhamento, depois que ele está pronto, a gente vai divulgar para as pessoas da empresa que precisam ter acesso àquele banco de dados. A proteção é exatamente a proteção contra os defeitos, tanto em hardware quanto em software, e contra acesso ali que não é autorizado. Então, basicamente, você garantir a segurança daquele banco de dados. E a manutenção é ir ajustando e dando manutenção a esse banco de dados à medida onde a empresa ela modifica, ela cresce e se expande. Vamos pensar aí, por exemplo, no banco de dados do Projeto Caveira, que a princípio era só um projeto simulado, tem evoluído aí para se tornar um curso preparatório, tá bom? A gente vai ter 2 conceitos importantes aqui. Por vezes a Sebrasp ela aborda um conceito desse, a gente acaba confundindo aqui. Eles não cobrem diretamente o conceito dos dois, mas o contexto onde eles aparecem são contextos específicos e diferentes. Então, quem que é um administrador de banco de dados? Então, ele é o responsável por supervisionar e gerenciar o banco de dados. Ele instala o banco de dados, monitora a performance, falhas de segurança, demora na execução de backup. Tudo isso quem faz é o administrador do banco. Já o administrador dos dados, ele é responsável por gerenciar e cuidar dos dados em si. Então, um é o cara que cuida do banco de dados, o outro é o cara que cuida dos dados. Então, ele define como é que os dados eles serão armazenados, os padrões, as políticas, ele que cria a modelagem do banco aqui especificamente. Então, imagina só aqui, e aqui administrador a gente pensa numa pessoa, né? Mas não pensa isso aqui como pessoa, pensa sempre como entidade. E o conceito de entidade aqui é o mesmo que a gente usa lá em contabilidade. É uma instituição, ainda que sem fins lucrativos ou não. Então pensa lá, numa igreja, ela não tem nenhum fim comercial, ela quer criar um banco de dados. Então, ela seria a administradora dos dados dela. Então, o administrador de banco de dados seria, por exemplo, ou, de certa forma, o profissional que viria para construir um banco de dados. Por exemplo, poxa, vamos supor que a gente queira criar um sistema de questões do projeto Polícia Federal. Então, é como se eu chegasse numa pessoa e falasse, vamos criar um banco de dados aqui de questões, uma plataforma de questões nova, para a gente bater contra o TEC concursos. Então, ele vai virar para mim e perguntar, quais são os dados que você vai armazenar? Eu vou falar para ele, a gente precisa ter aqui um banco de dados quero que você exibe a matéria daquela questão, o enunciado da questão,
o ano que aquela questão foi cobrada, um gabarito para aquela questão. Então, a gente vai definir a estrutura daquele banco de dados. Então, esse administrador de banco, ele vai ser o responsável para criar a tabela em branco, vamos chamar assim. Então, ele vai criar lá a coluna. Então, ele vai criar cada coluna específica naquela tabela. Ele vai organizar, ele vai garantir que aquela estrutura ela esteja funcionando. Né? Poxa, aqui nós temos um armazenamento de segurança, conectei aqui com a nuvem para você salvar 3 milhões de questões para você treinar. Enquanto o administrador de dados seria a gente, como empresa. Seria a nossa empresa incluindo questões, alimentando aquele banco. Né? Então ele vai criar um painel administrador, onde eu vou cadastrar aquelas questões ali, retirado um PDF, né, que veio da banca, da prova realizada, jogar nesse sistema de bancos para depois vocês, enquanto usuários, simplesmente ir lá consultar isso aqui. Então percebe a diferença? Enquanto um cara, ele é o responsável por criar o banco de dados como um todo, ele se preocupa de um modo genérico, digamos assim, o administrador de dados, ele cuida dos dados, da manipulação. Então ele vai chegar para lá em cima, por isso que fala aqui, ó, ele que define os padrões e políticas. Por quê? Eu quero para ele que eu falo assim, não, a partir de hoje eu não quero mais exibir o ano da questão, isso deixa os alunos muito aflitos. Agora eu quero que a gente inclua mapa mental para cada questão. Cada questão vai ter um mapa mental, por exemplo. Então, a gente começa a brincar nesses dois conceitos aqui. Outro conceito muito importante, isso aqui tem um link de questão específico no Tecnoncurso, que é bem importante esse tópico, que é a arquitetura ANSI e Spark. É a mesma coisa. É um modelo teórico que ajuda essas empresas a criar um banco de dados, uma diretriz de como você começa a criar um banco de dados. Basicamente é isso. Então, o significado de ANSI aqui, né, American Nation Standards Institute, que eu não vou ler em inglês aqui, né, tem T aqui, você já viu que tá bem ruim. Então, depois a gente tem esse outro nome aqui específico, que é a mesma coisa, né? Uma arquitetura também chamada de arquitetura de 3 esquemas. Falou em esquema, já fica de olho, já assimila com isso aqui, tá? Assimila isso aqui, velho. Se você sair daqui, entendendo o que é o conceito de banco de dados, as características lá, do banco de dados, e isso aqui, você vai estar bem encaminhado lá, tá bom? Então, nós temos 3 níveis aqui nessa arquitetura, né, que é esses 3 esquemas aqui. Tem o nível externo, o nível conceitual e o interno. Então, sempre quando você for representar isso, tenta representar na ordem. Primeiro é o externo, o conceitual e o interno. Primeiro, faça o mapeamento externo, lida diretamente com o usuário. Então aqui, você vai sentar com o usuário, no caso, um programador de banco de dados, né, um administrador lá, vai chegar até mim e vai mostrar quais são as visões de interesse. Então eu vou falar para ele, poxa, eu preciso de um painel administrador para eu cadastrar questões, eu preciso de um painel de usuário, eu preciso de um painel de professor para comentar questões. Então eu vou explicar para ele quais são, o que a gente precisa de certa forma nesse banco de dados. Já depois aqui no nível conceitual, e que eles têm esses números alternativos, né, que é lógico do usuário, só você pensar que é externo, ele senta direto com o usuário para conversar a respeito dessas visões e interesses. Já aqui no modelo com nível conceitual, que é esse lógico de comunidade, eu vou fazer um mapeamento de toda a comunidade. Então eu vou procurar descrever a entidade, cada entidade que aparece. Então nós vamos ter aqui uma entidade chamada questões, eu vou ter uma outra entidade aqui chamada ano, concurso. Então, aí eu começo a criar os relacionamentos, né? Então, questão. Então eu vou falar, ó, toda questão ela tem que ter um ano. Então aqui eu começo, aí então aqui ó, é um para muitos, um exemplo, né? E aqui em anos, ano pode ser um para um, ou um para muitos também. Então eu começo a definir isso aqui. Então seria um pouco disso aqui, começaria a ser feito aqui, apesar de não ser essa representação direta, tá? Então aqui eu quero estabelecer uma visão macro interrelacionada com um engenheiro e um arquiteto. Então aqui eu fiz uma assimilação bem interessante para você assimilar, que me ajudou bastante. E esse último aqui, nível interno, vai preocupar como os dados estão fisicamente armazenados. Então, como assim fisicamente armazenados? Então ele já quer saber aqui, por exemplo, qual que vai ser a ID, né? O que a gente vai salvar dentro de cada um. Então, questão, ela tem que ter quais atributos. E aqui eu já vou definir até as chaves que eu vou utilizar. Então aqui eu vou criar uma chave numérica aleatória. Aqui eu vou juntar o ano com alguma coisa para formar uma chave composta, né? Então tudo isso vai sendo definido aqui. Então, pensa aqui. Então, primeira coisa, vamos supor que você quer criar uma nova casa. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Conversar com sua esposa, obviamente, né? Vai sentar com sua esposa e ela com certeza, se ela quer tudo nos mínimos detalhes, ela vai querer contratar um design de interiores. Então vai sentar as duas lá e elas vão falar como é que ela quer a casa. Ah, eu quero uma casa assim bonita, eu quero uma casa vistosa, é o problema entre engenharia e arquitetura, né? Quase isso aqui. Então ela vai querer pensar nos mínimos detalhes daquilo. Depois, eles vão sentar com o engenheiro e com o arquiteto. Então o engenheiro, ele vai fazer a fundação específica, ele vai construir aquela, né, a fundação teórica daquela parada. O arquiteto também vai pensar em cálculo, essas coisas todas. Só que quem é que vai botar a mão na massa é o pedreiro e o ajudante. Então pensa sempre nessa duplinha. Esposa, design de interiores,
depois engenheiro e arquiteto, por fim, essa ideia do pedreiro e do ajudante, que eles que vão botar a mão na massa, físico, comunidade e usuário. Show? Independência lógica e independência física também, isso aqui é bem importante. Às vezes é possível modificar o nível, e que a gente está falando desses níveis aqui, né? Então aqui a gente está falando nível físico e lógico, que é esse aqui, né? No caso da independência lógica. É a capacidade de alterar a organização física sem afetar o esquema conceitual, e o outro é a capacidade de modificar o conceitual sem impactar o nível das aplicações daquele banco de dados específico. Então é a capacidade que você tem de criar um banco de dados que, por mais que você modifique ele, algumas coisas não são alteradas. O que não é alterado, nesse caso aqui, da física é o conceitual, e da lógica é essa ideia do físico, né? Quase que invertido aqui, essa ideia de impactar as aplicações em si. Não se pode inferir que um sistema que possui independência física também possui independência lógica. Grava isso daí. Depois nós temos as 3 etapas de um projeto de banco de dados, que é o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Então eu trouxe aqui uma imagem de cada um para vocês conseguirem lembrar disso aqui. O modelo físico ele vai receber linguagem de programação, a maioria das vezes SQL. Tá? Então é só se lembrar de aparecer o código, é nível físico, essa é fácil de lembrar. O modelo lógico ele vai ser a representação por tabelas, todo aquele princípio de normalização. Vai estar aqui, então você vai ver aqui, ó, FK, que é chave estrangeira, e PK, que é chave primária. Então você vai definir já vai inclusive atribuir o nome. Então, por exemplo, ID questões. Vai ser o nome de cada questão, ela vai receber uma chave, e essa aqui vai ser uma chave primária. Então, percebe que a gente começa a definir aqui. Aqui, a gente só tem um modelo conceitual. A gente vai identificar quais são as entidades, quais são os relacionamentos, qual que é a cardinalidade desse modelo específico, e assim sucessivamente. E é aqui que a gente tem também o MER, que vai estar no próximo item específico, que é o modelo entidade de relacionamento. Esse aqui, inclusive, representado é o modelo entidade de relacionamento, só que não existe apenas o MER como modelo conceitual, tá? Então toma muito cuidado com isso aqui. Na nossa prova, a banca ela vai dar um peso maior para esse aqui, para o MER, bem específico no edital. Mas existem outros tipos de bancos de dados que não é entidade de relacionamento e, portanto, a representação dele não vai ser necessariamente essa. Beleza? Então, 2 conceitos importantes para a gente já finalizar aqui. É a diferença de esquema para instância, e que depois a gente vai para os estados de bloqueio binário. Esses 2 aqui é bem fácil de compreender. Então aqui o esquema é a descrição da estrutura dos dados de forma lógica. E já na instância são os dados em si. Então, uma instância de banco de dados ela contém os dados reais que estão sendo armazenados. Já aqui, basicamente o design, a forma com que estão sendo armazenados. Então, enquanto seria um pouco disso aqui. Esse aqui seria, por exemplo, um esquema, esse aqui seria um esquema, esse aqui seria a instância, a forma de armazenar os dados físicos, né? Se você reparar, já está até recebendo conteúdo, dados aqui propriamente ditos, né? Então, essa é a diferença dos dois. O estado de bloqueio binário é um conceito usado no controle de ocorrência entre transações em banco de dados. Mais uma vez, princípio da atomicidade. Então, esse estado de bloqueio binário de 2, né, de um ou outro, bi, ele indica se um item de dados está disponível ou não para ser acessado por outras transações. Então, o bloqueado, se a gente tiver esse estado em qualquer banco de dados, uma transação que estiver querendo acessar esse dado não pode acessar. Quando é que isso acontece? Quando você tenta, por exemplo, resolver uma questão sem fazer login no TEC. O TEC simplesmente não deixa, você tenta ver. Então, por exemplo, quando você atinge o limite de questões gratuitas do TEC de 15 questões, quando você tenta responder a 16ª, ele vai parecer bloqueado para você. Então, aquele estado daquela transação, aquela sua solicitação de marcar um gabarito e clicar em Enter para ver o comentário do professor, ele não aceita, por causa desse tipo de bloqueio. Então, ele está bloqueado ou ele está desbloqueado. Então, você define uma regra para esse estado de bloqueio binário e ele se aplica em vários contextos de um banco de dados, mas existem esses 2 tipos de bloqueio. Beleza? Chegamos ao fim da nossa aula, eu queria pedir para você deixar o like aqui. Se você não é aluno do Projeto Polícia Federal, aqui embaixo tem um link para você solicitar a amostra dos resumos como esse aqui, até testar por 5 dias a plataforma. Te convido aí, mesmo que você não adquira o resumo, deixa um comentário, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula.